Bom, irmãos, aqui nós vamos estudar sobre a história da Rainha Esther. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. É uma série que eu pretendo fazer, então nós vamos começar hoje e dar continuidade a mais alguns domingos a falar desse livro, né? Então, aqui, a primeira coisa para quem já conhece a história, né? É uma história muito bonita, história de amor, história de suspense, de aventura, drama. Daria um bom filme mesmo, né? E já tem filmes é, gravados aí, alguns antigos, né? Então, é uma história muito empolgante, né? História real que aconteceu. Então, tem um pouco de humor, sarcasmo também que a gente vai ver, né? O escritor do livro de Esther, ele realmente, da forma que ele narra a história, fica muito interessante da gente entender algumas conexões. Nós vamos estudar um pouquinho da narrativa bíblica e também com apoio à narrativa histórico-arqueológica, para nos dar um embasamento de algumas informações e do contexto histórico, geográfico, político, social, para a gente entender um pouquinho melhor, né, esse ambiente que a história se passou, né? O livro de Esther é interessante porque em nenhum momento ele faz menção do nome de Deus. E até por conta disso, alguns discutiam a sua canonicidade, ou seja, será que esse livro é um livro inspirado por Deus? Nem o nome de Deus é citado, mas a gente vai perceber que, independente de fazer menção do nome de Deus ou não, nós vemos que o grande Deus está agindo sobre a história da Esther, e a gente vai entender por que que ele é um livro canônico, um livro que faz parte dos livros inspirados, né, das escrituras. Então, à medida que formos lendo, isso vai ficar muito claro. Então, dando sequência aqui, então vamos pensar em quatro personagens principais da história. Nós temos dois persas e dois judeus. Então, o primeiro é Xerxes primeiro, ou Assuero, ele é o rei, e Amã, o primeiro-ministro. A Bíblia coloca ele como rei Assuero, mas é o mesmo nome de Xerxes, é a mesma pessoa. Da mesma forma, os dois judeus, que são os personagens principais, é Mordecai ou Mardoqueu, depende da versão da Bíblia, que era um funcionário do palácio, e a Esther, que era prima de Mordecai e acabou se tornando filha adotiva dele, né, que se tornará então a rainha. Então, são esses os quatro personagens da nossa história, né, da qual são os principais. O Império Persa, né, da Índia à Etiópia. Então aqui a gente está num período que a Pérsia, né, o Xerxes, ele era o grande rei da Pérsia. E olha só a extensão do Império Persa, ia da Índia até a Etiópia, né? Então aqui, que Etiópia aqui mais ao sul aqui, né, do Egito, então era uma área imensa. Então aqui era o uma noção aqui do tamanho do império, né? A grandiosidade desse império, do período de 519 a 465 a.C. Então é nesse espaço aqui, né, desse império que a história vai acontecer. Mais especificamente aqui, ó, no centro do império, a cidade de Suzã, que hoje seria onde é o Irã. Então é aqui que é onde é o palco da nossa história. E esse aqui é o império, né? O Império Persa dessa época. Então, a Bíblia fala que havia 127 povos ou províncias, então tinha uma extensão de 5.000 quilômetros, toda essa vastidão aí de territórios dominados, né, pelo Império Persa. E é interessante que 120 povos coincide bastante com as 120 sátrapas, que eram regiões desse império governadas pelo sátrapa, que era um governador. E a história de Daniel nos fala aqui, vamos abrir, ó, Daniel 6, do 1 ao 3, se você tiver como consultar. Senão eu vou ler aqui, não tem problema nenhum. Daniel capítulo 6, verso 1 ao 3. Diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um,
aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, Daniel, ele foi primeiramente um sátrapa, depois ele se tornou um líder dos sátrapas. Então, ele era um dos três grandes líderes que posicionavam o governo do Império Persa, na época o rei Dario, que a gente vê aqui que o Dario, ele era o pai do Xerxes. Então, Daniel, aqui essa é a passagem que ele é lançado da cova dos leões, porque a inveja das pessoas de Daniel ter sido nomeado esse grande supervisor, que falava diretamente com o rei. E Daniel, então, ele começou lá do Nabucodonosor, do Império Babilônico, e aí o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Persa. Então nós temos aqui a sequência, né? Que vem o Império Babilônico, depois o Império Persa, através do rei Ciro, ele liberta os judeus do cativeiro. Então, essa é a sequência, né? Você tem o Nabucodonosor conquistando o Reino do Sul, depois disso o rei Ciro se torna, é profetizado o nome dele, que ele seria o libertador, usado por Deus para libertar o povo. Depois disso nós temos o rei Dario, e depois de Dario, o Xerxes, que é o açoeiro da história de Esther. E Artaxerxes, que é o filho de Xerxes, ele faz parte da história de Neemias. Então é esse período bíblico que a história se passa. Então olha como vai conectando as coisas. E era uma época, não sei se vocês já assistiram o filme dos 300. E esse filme mostra a batalha dos 300 soldados defendendo do exército persa, defendendo a Grécia contra a invasão dos persas, e que eles foram derrotados, mas eles fizeram uma baixa muito grande. Esses eram os espartanos poderosos que, pela sua estratégia e pela sua força, derrotaram, não chegaram a derrotar, mas eles causaram morte de milhares de persas. Então, essa vitória custou muito caro. Então, Xerxes era o rei desse período. E o Império Persa, ele tinha uma área que a gente viu, uma grande área de dominação, mas eles tinham a característica de permitir que uma certa liberdade para os povos, né? Uma liberdade política, religiosa, é lógico, desde que pagassem os impostos, né? Desde que submetessem. Então, é esse o período aqui que nós estamos entrando na história de Esther, né? O reino do norte, ele já não existia mais. A queda de Samaria aconteceu isso um pouco antes. Então, o império, a gente lembra que o reino de Israel, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão causou a divisão do reino do sul e do norte. O reino do sul chamado Judá e o reino do norte de Israel. Israel teve a capital chamada de Samaria. Eles tiveram só reis ímpios, e ela foi totalmente destruída e misturada, que era o tal dos samaritanos, que a história de Jesus nos fala, né? Que eles praticamente se misturaram com outros povos. E o Reino do Sul, que sobreviveu por mais tempo, também foi levado ao cativeiro por Babilônia, mas Deus, né, permitiu um remanescente desse povo. E Esther, ela é justamente uma dessas. Esther e Mordecai eram um desses sobreviventes do Império Persa, que estavam em cativeiro, vivendo na cidade de Suzã, mas que sobreviveram então a esse período, né? Então eles eram ainda um resquício do povo judeu que tinha naquela região, depois da morte e, enfim, né, a servidão que muitos deles, além de serem dispersados, foram submetidos por causa da desobediência. Então Deus permitiu que isso acontecesse, mas o mesmo Deus também permitiu que deu uma palavra de profecia, de esperança, de que os judeus não seriam totalmente destruídos, né? E essa história nos vai falar sobre justamente mais uma tentativa de eliminar o povo judeu. E nós sabemos que se o povo judeu desaparecesse, né? Da onde viria o Salvador? O Salvador veio do povo de Israel, o povo judeu, né? Então, dando sequência aqui, ó, em Esther, capítulo 1,
do verso 1 ao 3, diz assim, ó: Isto aconteceu nos dias de Assuero. O Assuero, que é o Xerxes, né, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, 127, muito próximo do número que a gente leu em Daniel 6, das 120 sátrapas, né? Então, coincide bem aí as histórias, né? Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, que era a capital, que eu mostrei no mapa, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então, olha só, no terceiro ano, ele tinha dado essa festa enorme. E aqui a gente vê que os persas, eles eram um povo festivo. Até aqui o terceiro ano do reinado de Assuero, quando o registro do livro de Esther começa a relatar, é nesse período, né? E esses longos banquetes, né, era para mostrar o poder, a grandeza do rei. E a história o livro todo tem 8 banquetes. Então, assim, é muita festa, é muita comilança, né? E a primeira festa durou, por incrível que pareça, 6 meses. O texto fala. Já pensou uma festa durar 6 meses? Foi o que o texto nos relata aqui, olha só, dando continuidade à leitura. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Aliás, 180 dias, né? São 6 meses, né? Passados esses dias, então assim, né? Ficou 6 meses tendo festa. Aí o rei deu um outro banquete, só que agora para o povo. E todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Então foi 180 dias, 6 meses para os grandes, os poderosos, e aqui para os grandes e pequenos, que seriam. Todo mundo participou desse banquete, só que num período de 7 dias aqui. Mesmo assim, né? Olha o fôlego, imagina quanto de desperdício, quanto de, sabe, de ostentação, né? Nessa festa. E era justamente o que eles queriam mostrar, né? Grandiosidade, né? Aqui, olha só, havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Então, olha só o luxo, né? Taças de ouro, toda, né? Não tinha assim, cada um tinha um vale, né? Lanchinho, não, era liberado, era totalmente boca livre, né? Então, e aí entra o episódio da Rainha Vasti. Então, continuando aqui, né? Estamos ainda no capítulo 1, do 9 ao 12. E aí o que aconteceu? A Rainha Vasti, ela também deu um banquete. Então, o capítulo 1 já mostrou só 3 banquetes aqui, né? Ela fez um banquete só para as mulheres, ó. Também a Rainha Vasti deu um banquete às mulheres do palácio do rei Assuero. No sétimo dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, né? O rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxesse à sua presença a rainha Vaste, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita, né? Aí o que aconteceu? Ele queria mostrar, né? Tava, né, já alcoolizado aqui totalmente com vinho, e queria fazer da mulher dele um objeto assim para, olha só como eu sou rico, como eu sou poderoso, olha minha esposa que bonita, olha a rainha. Então, para se vangloriar, né? Só que aí o que aconteceu? Ele não esperava isso, né? Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, olha só, a mulher falou, não, não vou fazer isso não. O rei ficou com muita raiva. E aqui, ó,
o trecho aqui do 13 ao 22, terminando o capítulo, o que o rei fez, né? Então o rei, ele consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admatá, Tarses, Meres, Marcena e Mecumã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentaram com os principais do reino. E ele perguntou: segundo a lei, o que deve ser feito à rainha Vaste por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então, olha só, tinha leis ali. Ele consultou os reis, aliás, ele consultou os sábios que conheciam das leis para saber uma situação dessa, o que a lei prevê, a lei dos, né, dos persas. Aí o Mecumã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vashti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes, todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vashti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei foi proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez que o Mecumã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Olha só, então ele teve que criar uma lei para que as mulheres obedecessem seus maridos, né? Porque uma vez que a rainha foi insubmissa, isso não só enfureceu o rei, os sábios falaram, não, isso vai servir de exemplo. As princesas vão rejeitar, vai acontecer, vai acontecer várias situações complicadas aqui, se você permitir que isso aconteça. Então, ele falou, então que você faça um decreto real para que as mulheres obedeçam, né, os seus maridos e que a rainha Vasti fique proibida e que outra assuma o lugar dela. Então foi isso que aconteceu, né? Então é uma das ironias do livro de Esther, né? Porque aqui ó, a gente já indo para a conclusão aqui, né? A gente aprende algumas coisas aqui dessa história, né? Então, o capítulo 1, ele mostra que o ser humano comendo e bebendo e se vangloriando. Então, como desde sempre, o que o ser humano faz? Ele quer ostentar. Então, ele quer mostrar o quê? A sua grandiosidade exibindo-se, né? Usando dos exageros, do prazer, estão comendo demais, bebendo demais, fazendo festas para demoradas para todo o povo, para mostrar, olha como eu sou poderoso, olha como eu sou generoso, olha, né, realmente é até para ganhar a afeição dos populares, então, e mostrar para os outros povos, nossa, que reinado poderoso que aguenta, né, uma festa de 180, imagina os cofres públicos, né, vamos pensar assim, então, para mostrar grandiosidade e também para se consumir, né, no próprios prazeres desse mundo aqui, né? Então é isso que já acontece há muito tempo. Então, o que a gente vê hoje não é nem perto do que tinha naquela época, da grande, né? Por mais rico que alguém seja, eu nunca vi ninguém dando uma festa assim de uma rave, né? Uma festa de 180 dias, né? E o rei beberrão, esbanjador, e que usa sua esposa como objeto. Então, olha só, o rei aqui usou a mulher, então ele permitiu que não tivesse vida privada entre o marido e a mulher, entre o palácio. Ele abriu e a mulher era um enfeite. Vai lá, mostra, ó, que bonita, né? Para se exibir também, né? Só que aí o que acontece? O que ele não esperava é que a rainha ela desobedecesse e ela perde a sua coroa, né, por ser insubmissa. Então, ela reage, né? A gente não entende bem o que o texto não chega a detalhar, né? Mas provavelmente ela se revoltou, não quis obedecer e ela perdeu então a coroa.
abrindo o quê? Vaga, né? Procura-se princesa, procura-se rainha. E, e isso vai ser importante para a história, por isso que ela narra esse episódio, né? Porque nós sabemos quem vai ocupar esse espaço aí, né? É a Esther. Um homem que governa o mundo, mas não a sua casa. Mais uma ironia. Um homem tão poderoso, né? Isso aí mostrou, né, uma submissão da mulher publicamente, né, o envergonhou, né? Então, é uma das ironias que, né, o texto mostra. Então, não manda nem na casa dele, né, que é dar uma de imperador da Pérsia, né? É mais ou menos isso, né? Uma das ironias. E a grande questão aqui, aliás, a grande conclusão que a gente tem até o momento, que a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Esther, é que Deus agindo na história, através e por meio dos personagens. Então, a história de Esther, ela nos ensina muitas lições sobre a providência de Deus. Então, apesar dos homens acharem que eles são os senhores da história, que são as ordens dele que governam o mundo, que determinam as coisas, Deus está trabalhando, né, nos bastidores aí. Então, de uma forma silenciosa, a história está tecendo da forma como Deus quer que chegue. Então, Deus usa esse ambiente de, é, de promiscuidade, vamos dizer assim, né, de homens ímpios, mulheres bebendo, comendo, se ostentando, né, esses conflitos e tudo, por quê? Para Deus cumprir o seu propósito, que a gente vai ver, né? Os irmãos já conhecem a história, já sabem o final e tudo, não tem nenhum segredo, mas a gente vai ver como que essa providência de Deus, ela vai agindo apesar das pessoas fazerem a sua vontade, achar que está fazendo a sua vontade, ou seja, cair no pecado, mas Deus está usando o quê? Essas situações secundárias para Deus direcionar a história do jeito que Ele quer que aconteça, para o louvor da sua glória, para cumprir os seus propósitos santos, né? Então é isso, irmãos. Queria saber se alguém tem algum comentário, alguma uma consideração.